Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um webinar da Buzz Monitor. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 passos, 5 etapas muito simples para você criar o seu primeiro projeto de social listening na Buzz Monitor. Monte do zero o monitoramento da sua marca. Esse é o nosso tema de hoje. Não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas é muito comum uma marca, uma empresa que oferece um produto e um serviço, receber uma reclamação nas redes sociais, né? Essa reclamação, ela pode ser num stories, ela pode ser num grupo fechado, num comentário, numa publicação, né? E muitas das vezes a marca não monitora isso, não dá atenção para esse tipo de reclamação. E aí acaba que a marca entra num processo de crise, né? E aí como que você descobre? Às vezes um funcionário do seu time, por exemplo, por acaso vê aquela publicação, tira um print e manda no grupo de WhatsApp da empresa. E é assim que você fica sabendo que a sua marca está passando por uma crise, né? Hoje eu vou compartilhar aqui uma solução com vocês para que vocês tenham esse acompanhamento em tempo real, recebam alertas e não precisem depender de prints ou, né, descobrir ali que a sua marca está passando por uma crise no susto, tá? Bom, queria me apresentar. Eu sou a Leandra Lira, sou executiva de novos negócios aqui na Buzz Monitor e já ajudei muitas empresas e muitas agências de publicidade a automatizarem o seu processo de social listening, obter insights mais inteligentes com esse monitoramento, né? Prevendo crises, gerenciando crises de uma forma mais eficiente e também identificando oportunidades, que é um ponto importante que você não pode deixar passar. O que você vai descobrir aqui nesses 10 próximos minutinhos, né? Os 5 passos para montar um listening que funciona desde o primeiro dia, e isso você pode começar hoje, tá? O que monitorar primeiro, mesmo quando você ainda não sabe por onde começar, né? Você ainda não sabe em que contexto a sua marca está sendo mencionada, como ela está sendo vista, né? Quais os assuntos relacionados à sua marca, por exemplo. Então, como que a gente pensa, né, numa estratégia para começar esse monitoramento? E como o alerta da Buzz Monitor te avisa antes que essa crise vire um print no seu grupo? Isso é importante porque é algo em tempo real, que vai chegar de uma forma muito prática, você vai ver independente de você estar acessando a ferramenta ou não, né? E acho que isso faz muita diferença no dia a dia e num processo de monitoramento que deve ser contínuo, né? Acho que esse é um ponto importante também. Bom, então, um dado importante aqui que eu quero trazer para vocês. 40% dos times de marketing ainda monitoram a própria marca na mão, né? Esse é um dado relevante aqui desse nosso mercado, né, de plataformas, e a gente identificou isso por uma pesquisa interna com os nossos próprios clientes e prospects, né? E a gente entende que as maiores objeções é, de fato, a marca conseguir desenvolver uma certa maturidade digital e também as marcas estarem abertas ali a novas tecnologias, a todos esses recursos de IA que a gente vê que estão fazendo muita diferença nesse tipo de trabalho. Mas o ponto mais importante aqui não é necessariamente esse número, 40%, mas sim a dor, né, que os clientes passam no dia a dia e que isso atrapalha muito no negócio, né? Que é quando você só descobre a crise quando ela já virou um print. E aí, muitas das vezes, você já perdeu a oportunidade de criar uma estratégia de comunicação rápida, você pode ter perdido uma oportunidade de mostrar a sua marca de um jeito diferente, né? Então, acho que esse é o principal ponto que a gente precisa discutir aqui. Porque muitas das vezes, a equipe de marketing, ela vai pegar aquelas informações, vai tabular numa planilha, vai colocar ali quem falou, identificar o sentimento. Isso consome muito tempo, né? Consome tempo do time. Às vezes, seu estagiário vai ficar ali horas fazendo isso, ou, né, até mesmo uma pessoa mais sênior também fazendo esse trabalho manual, que poderia ser automatizado, né? E isso sem você precisar aumentar o seu time, sem você precisar ter mais mão de obra, né? Acho que esse é um ponto importante, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês, né, agora mesmo uma demonstração de como que a gente pode fazer isso dentro da Buzz Monitor. Eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho, vou compartilhar minha tela novamente e vou mostrar a interface da nossa plataforma, legal ainda para quem não conhece também, né? Essa é a carinha ali da Buzz Monitor, né? Onde a gente tem várias camadas de monitoramento, de gerenciamento de redes sociais. E hoje a gente vai falar desse monitoramento, que é a primeira etapa ali do processo de gerenciamento. Para a gente criar um projeto, a gente precisa, antes de mais nada, definir o que a gente quer monitorar, né? E você pode começar simplesmente pelo nome da sua marca,
né? Quando você coloca o nome da sua marca aqui, ela vai trazer todos os contextos possíveis em que ela está sendo citada, tá? Você pode deixar a sua busca mais ou menos abrangente. Vamos usar o exemplo aqui de Coca-Cola, por exemplo. Tá? A gente pode colocar aqui Coca-Cola, mas a gente sabe que existem pessoas que falam apenas Coca, né? Ou pessoas que falam, por exemplo, Coquinha, né? Então é uma marca muito conhecida que pode ser citada de várias formas. Se eu quiser outros idiomas, por exemplo, posso até trazer aqui colocar Coca em inglês, né? E a gente faz essa segmentação justamente para deixar a nossa busca ali mais assertiva, para a gente pegar mais publicações que estejam mencionando. Então é importante você entender se a sua marca às vezes é mencionada de forma errada, com outra ortografia, se ela é mencionada com Q ou com K, por exemplo, né? Acho que isso também é um ruído semântico que pode existir dentro do monitoramento que você precisa considerar. Quando a gente coloca esses termos aqui, a gente vem aqui em próximo, salvou o projeto e a ferramenta começa a coletar os dados, tá? E aí você vai ter ali uma coleção de relatórios, né, onde você pode monitorar concorrentes, marcas, né? É importante destacar que tudo que está aqui são dados públicos, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui um monitoramento de Copa do Mundo, que não é necessariamente uma marca, mas é um contexto, né? Um evento que está acontecendo e que pode ser mencionado ali de várias formas, seja uma pessoa que está comemorando o gol, seja uma marca que está vendendo um produto relacionado à Copa do Mundo, né? Essa é a graça do monitoramento. Você consegue fazer não apenas o monitoramento da sua marca, mas do seu mercado, dos seus concorrentes e de qualquer assunto que você ache relevante monitorar e acompanhar. Tá? Aqui a gente tem um relatório, né? E aqui embaixo a gente tem todas as interações, né, que estão sendo coletadas. O sentimento, ele já é classificado automaticamente, conforme a ferramenta vai coletando esses dados em tempo real. Então, você já não tem mais o tempo ali de olhar um por um e de identificar o sentimento, tá? Você pode, por exemplo, filtrar o período dessas interações, pode ser um período personalizado, os últimos 7 dias, os últimos 30 dias. Você consegue filtrar também o sentimento, né? A gente viu que estava bem positivo ali, mas você pode, por exemplo, escolher só os negativos, só os neutros, né? A gente vai filtrar aqui apenas só os negativos para ver o que ele trouxe sobre a Copa do Mundo, tá? Então, eu fiz um filtro aqui do período dos últimos 7 dias, né? E filtrei o sentimento. Tirei o que era positivo, tirei tudo que era neutro e ficou só os negativos, tá? E aqui a gente consegue ver de fato que a ferramenta está trazendo apenas os posts negativos. E uma possibilidade para a gente entender o contexto desses negativos é usar o recurso de IA, que é o AI Insights, que é um botãozinho super simples, que você filtra as interações e clica aqui. Em um único clique, você consegue entender todo o contexto das publicações negativas que estão sendo mencionadas a respeito da Copa do Mundo, tá? Inclusive, você pode direcionar prompts para essa IA, para que você peça para ela analisar coisas específicas que você busca naquele momento. Um outro recurso legal que a gente vai ter aqui é o recurso do tagueamento, né? Você consegue classificar as suas interações. E existem 3 formas de você fazer isso. Ou manualmente, né? Você seleciona aqui qual tag que você quer aplicar nessa publicação, tá? Uma crise, uma tag de reclamação, né? Essas tags, elas são livres, né? Você pode criar quantas você quiser. Você pode selecionar todas as interações e aplicar uma tag em todas ao mesmo tempo, também é uma possibilidade, tá? E a mais legal, de fato, é você conseguir automatizar esse processo e pedir para a BuzzMonitor classificar isso automaticamente, né? Sem você nem precisar olhar aqui as interações. A gente pode ver aqui que todas foram tagueadas de uma vez só, porque todas se tratam de reclamação, se foi isso que eu identifiquei aqui, tá? E agora eu vou mostrar para vocês bem rapidinho como que a gente cria uma automação para que a ferramenta faça essa classificação automaticamente, tá? A gente vem aqui dentro do monitoramento, clica em triggers, né, que são as regras, né, que a gente vai criar. A gente vem aqui em novo trigger, vamos supor que a gente está fazendo aqui uma análise de Copa do Mundo. A gente vem aqui em próximo, né, filtra o nosso projeto aqui de Copa do Mundo, deixa eu só achar ele aqui. Vem aqui em próximo
e coloca aqui que você quer classificar reclamações, tá? Reclamações ou reclamação. E aí aqui você pode considerar outras palavras-chave também, como por exemplo, odeio, ruim, péssimo, né? Se eu sou uma marca do segmento alimentício, eu posso monitorar coisas que vêm ali do Procon, ou eu posso monitorar coisas como vencido, estragado, né? Enfim, isso é o que vai ditar ali a eficiência do seu monitoramento, tá? Então, eu coloco todas essas palavras dentro da minha busca booleana, venho aqui em próximo e coloco o meu e-mail para que eu receba um alerta. Eu posso configurar a periodicidade desse alerta a cada 10, 15, 30 minutos, tá? Ele vai mandar todas as interações que foram coletadas dentro daquele período para mim por e-mail em formato de alerta, mesmo que eu não esteja acessando a plataforma, né? E aí você coloca aqui para que ele aplique essa tag automaticamente para você, tá? Pode ser apenas uma, podem ser várias tags também que você queira classificar. Tem outros recursos aqui, como tickets, né, para você usar também o módulo de atendimento, mas por hora a gente vai focar aqui na classificação e nos alertas. É só clicar aqui em criar, né? Ele vai sincronizar essas informações e você vai receber um alerta por e-mail. Outra possibilidade da gente usar a IA é através do BuzzPills, tá? Você consegue, através do seu listening, receber ali um relatório, né, sobre crises e oportunidades do mercado. Nesse caso aqui, são de marcas brasileiras, de modo geral, mas podem ser de concorrentes da sua marca, né? Podem ser ali de coisas relacionadas a um evento que você está patrocinando, ou da sua própria marca, de modo geral também, tá? E ele vai ter esse formato. Aqui, no caso, a gente tem a fonte, que é o Social News, que são notícias, mas poderiam ser posts, hashtags e outros tipos de interação. Aqui nós temos o período e o volume de publicações que foram coletadas. E aí, o período você pode escolher se você quer receber uma vez por dia, uma vez por semana, a cada 15 dias. E aí, ele vai ter várias etapas aqui. No caso de crises, né, marcas em situações delicadas ou polêmicas, né, e aí ele traz o contexto, né, dessas marcas, a Braskem, por exemplo, a Gerdau, né, que recebeu uma multa de 50 milhões, enfim. Aqui, movimentações que ocorreram no mercado, né, expansões, fusões e aquisições. Aqui, especificamente sobre o mercado de comunicação, né, campanhas que estão rolando ali de diferentes marcas, oportunidades de ação por categoria, né, aqui no caso a gente tem a categoria de entretenimento, esportes, moda e beleza, né, riscos, né, dentro dessas categorias que podem acontecer também, né, e você tem todo esse resumo, né, feito por uma IA, em que você recebe de forma automática no seu e-mail, de forma periódica, né? E você define ali esse período. Então, é uma forma de você estar por dentro das crises e oportunidades do seu mercado, tá? Não precisa ser de marcas de modo geral, podem ser apenas do seu segmento, por exemplo, né? E você tem ali todo esse acompanhamento de uma forma muito completa, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? E aí, para a gente finalizar, eu só queria, de fato, reforçar ali quais são esses 5 passos, né? Então, primeiro você precisa definir o tema, considerando as variações, considerando se você quer uma busca mais ou menos abrangente, a depender do contexto da sua marca naquele momento, né? Incluir essas variantes de nome que fazem muita diferença, né? Especialmente se acontece esse tipo de ruído semântico com a sua marca. Deixar a IA classificar o sentimento automaticamente para você, né? A gente tem um algoritmo na BuzzMonitor que se baseia num dicionário de palavras de língua portuguesa e faz isso sem você precisar de todo aquele trabalho manual, sem você precisar consumir todo o tempo do seu time, né? Então, deixa a IA fazer esse trabalho repetitivo ali para você. Agrupe as menções por tema. Esses temas podem ser reclamações, dúvidas, sugestões, né? Às vezes você tem mais de um produto, você quer entender qual está sendo mais mencionado. Então, esse tagueamento, essa categorização é muito importante para que você tenha uma análise mais qualitativa e configure alertas, né? Para você ter resumos ali todos os dias sobre a sua marca ou sobre o seu mercado. Então é isso, muito obrigada. Tudo de bom aí para vocês. Tchau, tchau.